São ouvinte da Rádio Santana FM. Pode aumentar o volume. Começa agora o programa mais completo do seu rádio. Programa Estação Sapiens. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de terça. Programa Estação Sapiens. Vem evoluir com a gente. Vencer via Sapiens. 20h05. Boa noite, 22 de janeiro de 2019. Sou Carlos Dias e irei ficar com você das 20 às 21h30 aqui na Estação Sapiens. Um programa de parceria entre a Faculdade Via Sapiens e a Rádio Santana FM 99.3. Um programa que acontece todas as terças-feiras e que você pode acompanhar através da Rádio Santana FM 99.3 e das redes sociais da Faculdade Via Sapiens. Facebook Faculdade Via Sapiens ou pelo Instagram Faculdade Via Sapiens. Você pode acompanhar ao vivo e participar também pelo telefone 3671-1322 ou pelas redes sociais, sociais da Faculdade Via Sapiens. Agora no programa Estação Sapiens, Pingo nos Is. O Pingo nos Is dessa terça-feira nós vamos falar um pouquinho sobre uma pós-graduação que a Faculdade Via Sapiens está lançando na Serra da Ibiapaba. Uma pós-graduação em Direito Processual Civil, a maior pós em Direito da Serra da Ibiapaba. O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova sistemática de atuação profissional, criando uma outra visão sobre o funcionamento do sistema judiciário. Temáticas como celeridade processual, mediação e resolução dos conflitos provocam mudanças significativas na advocacia contenciosa e preventiva. Desse modo, a pós-graduação em processo civil possui a finalidade de capacitar os operadores do direito através de subsídios teóricos metodológicos e a utilização de elementos práticos, oferecendo amplo conhecimento dos institutos fundamentais do direito processual civil, aliado às novidades apresentadas pela doutrina e jurisprudência, além de buscar construir uma análise crítica do direito processual civil, permitindo que o profissional tenha capacidade de solucionar aspectos práticos do dia a dia do trabalho. A matriz curricular do curso de Direito Processual Civil é Estrutura Principal, Inovações e Direito Intertemporal na visão do Código de Processo Civil. Prática do Código de Processo Civil, parte geral, do Código de Processo Civil, hermenêutica jurídica, tutelas de urgência e de evidência, mediação e conciliação judicial, processo de conhecimento, processo de execução, cumprimento de sentença, procedimentos especiais, juizados especiais, precedentes judiciais, teoria e tratamento no Código de Processo Civil, processo nos tribunais e dos processos de competência originária, recursos, a metodologia do trabalho científico e o trabalho de conclusão do curso. O curso tem 480 horas, coordenado pelo professor mestre Dr. Rafael Gomes Viana, da Faculdade Via Sapiens, curso todo presencial, credenciado pelo MEC, que vai acontecer em Tianguá, na sede da Faculdade Via Sapiens. E eu acho que nós já estamos aqui, já não? Mas vamos já estar aqui com o nosso coordenador, Dr. Rafael Gomes Viana, para nós comentarmos um pouquinho sobre o curso. Dr. Rafael já está na linha? Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Carlos Dias. Ótila, o nosso convidado especial da noite. O nosso convidado eu ainda não anunciei, assim, porque eu quero deixar na expectativa, porque então, o nosso convidado hoje é... Bem que eu nem mencionei o nome, para ficar aí na expectativa. Tá certo, o nosso convidado é seu colega, né, da área jurídica, doutor Miguel Salles, delegado da Polícia Civil aqui de Tianguá. Bom. Nós vamos bater um papo, tenho certeza, muito interessante sobre... E o convite dele ao programa é bem salutar diante da temática, né, da situação
que estamos vivendo no estado do Ceará. A questão da segurança pública, nada melhor do que um delegado de polícia civil para poder nos relatar um pouquinho toda essa situação, né? Porque às vezes, você me perdoe, mas muita parte do judiciário às vezes ficam numa teoria tão grande, tão distante da realidade, e quem está no chão de fábrica, né, como se diz, quem está no meio da rua, que é justamente os delegados, os agentes de polícia civil e soldados, tenho certeza que eles têm a realidade desta situação e de outras situações, porque o que está acontecendo é simplesmente uma gota d'água, né, de uma situação que já vem ocorrendo, né? Eu tenho certeza que nós vamos bater um papo muito interessante sobre a questão de segurança pública. Mas, doutor Rafael, primeiro parabenizá-lo. Eu não pude estar presente. Você conhece minha agenda esses dias mais do que ninguém. Com certeza. Mas eu quero parabenizar aos Rafaéis ontem pela posse, né? Na OAB Subsecção Sobral. Aos dois Rafaéis, Muito né? obrigado. Um Rafael presidente, um Rafael vice-presidente, você. Quero parabenizar pela eleição, parabenizar pela posse e desejar, assim, um mandato bastante vitorioso, de muito sucesso, de muitas conquistas, tanto para a classe, né, de advocacia do Brasil, mas como pela sociedade civil inteira, né, já que a OAB é uma das instituições da sociedade civil que qualquer cidadão, por menor conhecimento que tenha, sempre conta com o apoio da OAB. Sim, com certeza. E é uma grande missão. Nós temos aqui na região norte, somos responsáveis por 24 comarcas. Então é um desafio enorme. Estamos aí na segunda gestão, se Deus quiser, com muitos êxitos aí a conquistar. E eu quero aproveitar também para desejar o mesmo aqui para o Betão, não é? Sim, que é o presidente da OAB aqui da subsecção aqui de Tianguá, não é isso? É, justamente. A posse dele será provavelmente nessa sexta-feira. Ele talvez ainda vá anunciar, mas estamos dando aqui em primeira mão. Então pronto. Doutor Rafael, nós estamos, a Faculdade Via Sapiens está lançando uma pós-graduação em Direito Processual Civil. E o que é que esta pós traz para os operadores de direito da Serra da Ibiapaba e região circunvizinha? Qual é o grande diferencial desta pós-graduação? Queria deixar aí à vontade para você dar melhores explicações. Perfeito, amigo Carlos. O que acontece? O Código de Processo Civil, Carlos, ele foi completamente modificado em 2015, sofreu grandes transformações. Então, os operadores de direito, de uma maneira geral, precisam realizar essa atualização, ficar antenados em toda essa mudança. Então, uma pós-graduação do porte da pós-graduação que a Via Sapiens vai oferecer é essencial, tanto do ponto de vista teórico, como, sobretudo, do ponto de vista prático para o profissional do direito, seja ele advogado, seja ele magistrado, seja ele promotor de justiça, seja ele servidor público que atue com processo civil. Ele torna-se essencial porque as principais demandas giram em torno do Código de Processo Civil, inclusive as demandas até mesmo penais, porque o Código de Processo Civil ele é aplicado subsidiariamente no direito do trabalho, no direito penal, quando é possível. Então, o que é que o nosso curso de pós-graduação, a especialização, tem de diferente? Nós temos aulas 100% presenciais, não são aulas à distância, são aulas 100% presenciais, um curso reconhecido pelo MEC, uma faculdade que vai oferecer um espaço de estrutura física excelente aí em Tianguá, o curso vai funcionar em Tianguá, com uma grade curricular também extremamente voltada para a prática profissional, com professores, Carlos, isso é o essencial, com professores preferencialmente com mestrado, com doutorado, todos eles com a capacitação acadêmica excelente e com um perfil prático também bastante em voga, bastante enfatizado. Por exemplo, nós temos o professor João Ricardo Holanda, que é mestre, professor Diego Saboia, mestre também, que vai fazer parte, professor Alexandre Pinto, que é promotor de justiça, professor André Tabosa, também professor de justiça, ambos são promotores de justiça e mestres em direito, então você alia aí a questão acadêmica num profissional de excelência e a questão prática. Professor Vitor Vasconcelos, professor Patriarca Brandão, que é advogado em Fortaleza, também especialista na área de processo civil, faz mestrado,
professor Carlos Henrique, professor Guilherme Rolim, ou seja, você tem um time de excelência, de fato, na pós-graduação aí para a Serra da Ibiapaba, toda a região. Além de todo o acervo bibliográfico, né, doutor Rafael, que o aluno vai ter acesso, né? Totalmente atualizado. A Faculdade Via Sapiens conta com uma biblioteca novíssima, com excelentes exemplares. Cabines de estudo, espaço para pesquisa, excelente. Doutor Rafael, mais alguma coisa que você queira colocar? Quem estiver interessado, né? Você pode, quem tiver interessado... Acredito, Carlos, que um ponto seja crucial ser mencionado. Pós-graduação, geralmente quem vai participar são pessoas que estão saindo da faculdade, que acabaram de se formar, então estão em busca do seu trabalho, de posicionamento profissional, então ela se torna essencial, porque você vai ter essa capacitação logo depois do curso de bacharelado em Direito, e vão ser profissionais que vão participar também, profissionais já com mais experiência, que trabalham, pessoas que trabalham, têm uma rotina de trabalho bem cansativa, bem agitada. E o que acontece? As nossas aulas, para poder atender a essa demanda, elas serão quinzenais, sexta-noite, sábado, manhã e tarde. As pessoas estão procurando, os colegas advogados aí da região da Serra da Ibiapaba, estão procurando, já temos matrículas efetuadas, é importante que se diga que as vagas são limitadas, então quem estiver interessado, corra, porque os horários são excelentes, sexta-noite, sábado, manhã e tarde, de forma quinzenal, então tem como o aluno se programar para poder ter o seu lazer no final de semana com a sua família e também, em contrapartida, fazer a sua capacitação profissional. Excelente, doutor Rafael. Quem tiver interessado, entrar em contato pelo telefone 3671-4780, 3671-4780, ou pelo 9954-3414, 9954-3414, ou pelo telefone 9971-9000. Pós em Direito Processual Civil, a maior pós em Direito da Serra da Ibiapaba, com os professores, maioria mestres, doutores, pessoas que estão atuando na área processual civil. Justamente. Não é, doutor Rafael? Justamente. Com o acervo bibliográfico todo à disposição do aluno para todas as pesquisas, salas para estudos individuais e estudos em grupo, enfim... Tenho certeza que a Faculdade Via Sapiens parte na frente com uma grande inovação na Serra da Ibiapaba. Diga aí, Ótila. Aproveitar para convidar aqui, né, Rafael, todos amanhã, a partir de... Tá ouvindo? Oi? Tô ouvindo, diga aí. Aproveitar para convidar o pessoal para assistir tua live amanhã, né? A partir de... Sim. Quinta-feira, a partir das 6h30. Amanhã não, quinta, né não? É quinta, Ótimo. Quinta-feira, dia 24 de janeiro, às 18h30, nas redes sociais da Faculdade Via Sapiens, no Instagram, @Faculdade Via Sapiens, e no Facebook, Faculdade Via Sapiens. O tema, publicidade e prerrogativas da advocacia. Pronto, vamos conversar sobre dois temas bem interessantes aí, afetam a advocacia, bem polêmicos, sobretudo a questão de publicidade, prerrogativas também. Então, vou separei aqui 4 pontos aqui bem interessantes para a gente comentar sobre publicidade, o que é que o advogado pode utilizar para se tornar conhecido. Há toda uma restrição no nosso Código de Ética em relação a isso. Então, é preciso que o profissional esteja ciente do que é que ele pode fazer para não infringir o nosso Código de Ética, o Código de Ética da OAB, e também o que é que ele precisa saber do que ele pode fazer enquanto profissional, ou seja, as suas prerrogativas, quais são os seus direitos, aqueles pontos que são essenciais para o funcionamento da sua atividade profissional. Então, todos estão convidados para a nossa live, quinta-feira, às 18h30. Um abraço a todos aí. Um abraço a você também, doutor Rafael. Um grande abraço, um abraço no coração. E qualquer pessoa interessada, pós-graduação em Direito Processual Civil, que acontecerá aqui na Serra da Ibiapaba, as inscrições abertas e com número de vagas limitadas. Um abraço. Um abraço. Fatos da
semana. Fatos da semana. Com você, doutor Ótimo, os fatos da semana. Vamos lá, né? Boa noite aos ouvintes, boa noite ao nosso convidado, doutor Miguel. Nossos fatos da semana hoje inicia com uma boa notícia. O SISU 2019 abre inscrições nessa terça. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, abriu as inscrições nesta terça-feira aos candidatos que desejam disputar uma vaga nas universidades públicas participantes. Por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, serão selecionados 235.461 estudantes para 129 instituições. E atenção, é possível fazer a sua inscrição até sexta-feira, dia 25. Para participar, é necessário ter feito o Enem 2018 e ter tirado nota acima de 0 da redação, ou seja, não pode zerar a redação. Os resultados individuais do exame foram divulgados na última sexta-feira e podem ser consultados através da página do participante no portal do MEC, http://sisu.mec.gov.br. Basta digitar o CPF e a senha e conferir a nota. O presidente do INEP também assumiu hoje, não foi? Ou foi ontem? Foi hoje, ele assumiu, ele eu não sei, ele é formado pela Universidade Federal do Ceará, ele é né? formado em engenharia pelo UFC, fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é professor, ex-professor da faculdade da Fundação Getúlio Vargas. Da FGV, né? Vamos lá, né? Dando continuidade aqui às nossas notícias, os ataques ao estado do Ceará. Criminosos incendeiam creche e estação de energia no 21º dia de ataques. Criminosos incendiaram uma creche na noite desta segunda-feira e explodiram uma bomba em uma subestação da distribuidora de energia Enel, nesta madrugada em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Testemunhas afirmaram que ouviram o barulho de um carro pouco antes do incêndio. O corpo de bombeiro foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Na sala estavam guardados materiais escolares que seriam utilizados durante o ano, além de carteiras e uma geladeira, que também foram destruídos. A creche atende crianças a partir de 1 ano de idade e ficou fechada durante esta manhã. Criminosos também invadiram uma subestação de energia elétrica no bairro Vila Peri e explodiram uma bomba por volta das 2 horas da madrugada. O barulho foi ouvido por moradores de vários bairros da região. No entanto, a explosão não causou falha na distribuição de energia. E o nosso presidente Jair Bolsonaro esteve discursando hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos. Segundo Bolsonaro, o governo goza de credibilidade para fazer reformas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse em seu discurso na Suíça que seu governo goza de credibilidade para fazer reformas das quais o país precisa e que o mundo espera. Abre aspas. Temos o compromisso de mudar nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que no passado apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Fecha aspas. O presidente também citou a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz federal Sérgio Moro, como o homem certo para o combate à corrupção e o combate à lavagem de dinheiro. Bolsonaro prometeu ao público do Fórum Econômico Mundial investir pesado em segurança e convidou os presentes a visitar o Brasil com suas famílias para conhecer locais como a Amazônia, as praias do Nordeste e o Pantanal. Somos um dos primeiros países em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. O Brasil é um paraíso, mas é ainda pouco desconhecido, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Like ou dislike? O nosso like da semana vai para as mulheres que participaram do Enem.
né? Das 55 redações com nota 1000 no Enem 2018, 42 foram escritas por mulheres. E tivemos uma sobralense, né? Uma aluna lá de Sobral que obteve nota máxima. As mulheres são maioria no grupo de 55 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2018, que tiraram a nota 1000 na prova de redação. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No total, 4,1 milhões de redações da aplicação regular do Enem foram corrigidas. Mais de 81 mil delas ficaram com nota entre 900 e 1000, mas só 55 chegaram à pontuação máxima. Entre essas, 42 mulheres e 13 homens. Então, as mulheres aí, né, de parabéns. Estão dominando o mundo, né? Dominando aí o mundo e começando pela redação do Enem. Primeiro elas dominam em casa, depois elas dominam o mundo. E o nosso dislike? O nosso dislike da semana vai para o jogador, o CR7, Cristiano Ronaldo. Não como pelas habilidades esportivas dele, né? Mas porque ele foi multado, aliás, ele foi condenado a 24 meses de prisão, só que a condenação foi substituída por multa. E o motivo? Fraude fiscal. Os caras ganham muito, mas acham pouco, aí sonegam e dá no que dá. Cristiano Ronaldo compareceu a um tribunal de Madrid nesta terça-feira e se declarou, pasmem, se declarou culpado de fraude fiscal. Foi condenado a 23 meses de prisão que não irá cumprir e aceitou pagar a pequena bagatela de 21,6 milhões de dólares. Em 2017, um promotor acusou o atacante português de 4 fraudes fiscais entre os anos de 2011 a 2014. Valor da fraude, 16 milhões de dólares. Não quis pagar 16 milhões, vai pagar agora 21 milhões em uma condenação. Mas ele tem. Normalmente isso daí é os assessores. Não pague não, que não dá em nada não. É coisas mais ou menos desse tipo. Segundo os funcionários do tribunal, a audiência não durou nem 5 minutos. Ele entrou, se declarou culpado e saiu com essa multa já estipulada. Então, dislike da semana, Cristiano Ronaldo. Pronto. Ponto de vista. Ponto de vista. Hoje nós temos o prazer de estarmos aqui com o nosso ponto de vista com o Dr. Miguel Salles, delegado da Polícia Civil aqui de Tianguá. Boa noite. Pra gente aqui da faculdade, da FM Santana, é uma satisfação. Agradecer ao senhor por estar aqui com a gente. E eu queria iniciar, doutor Miguel, lhe fazendo a seguinte pergunta. Ser policial no Brasil, no estado do Ceará, você aconselharia seu filho hoje a seguir a mesma profissão? Boa noite, amigo Carlos Dias. Boa noite aos ouvintes da Rádio Santana. O amigo Walter Carneiro. Gostaria de mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu estimo muito, tive o prazer de conhecer aqui na Serra. É o Padre Luzmar. Padre Luzmar, nosso diretor, uma pessoa que eu tenho um carinho grande também, uma grande afeição. Toda certeza. Em relação à indagação do amigo Carlos Dias, infelizmente, ser policial no Brasil atualmente não é atividade fácil. Eu não recomendaria a um filho, tá certo, que ingressasse por essa atividade. Por conta desses percalços, infelizmente, é uma atividade que requer efetiva devoção, muita identificação, tá certo? Por conta dessas muitas dificuldades que a gente enfrenta. Doutor Miguel, a Polícia Civil é uma polícia injustiçada? Olha, pelos 19 anos de atividade policial aqui no estado do Ceará, eu poderia dizer que sim. Infelizmente, nem sempre e nem em todos os estados a Polícia Civil recebe a atenção que a gente julga que deveria receber. Investimento na instituição, recursos materiais, valorização do policial, tá certo? E qualquer profissional que trabalhe desmotivado, ele não vai entregar um serviço satisfatório, tá certo?
Infelizmente. Então, Ela é uma polícia investigativa, né, doutor? Até para o ouvinte entender, né? A polícia militar, ela tem uma determinada função, me parece, né? Eu não sou da área, mas a polícia civil, ela é uma polícia investigativa. E aí, às vezes, a gente, quando é criança, né? Eu não sei se... Eu acho que você quis ser policial desde criança, eu não sei, né? Não sei se quando você era criança, você sonhava em ser policial. Mas, assim, a gente, quando é criança, a gente tem todo aquele glamour da vida de um policial em virtude dos filmes americanos que são colocados pra gente, né? Aqueles filmes de investigadores, onde os caras conseguem, através da urina de não sei quem ou da bagana de um cigarro, descobrir isso e descobrir aquilo. Quando a gente olha que a gente se torna adulto, que por um motivo X ou Y você adentra numa delegacia de polícia civil, que é esta polícia investigativa no nosso estado do Ceará, até porque a Polícia Federal ela se torna um pouco ela é distante da população, do cotidiano do nosso dia a dia. Isso é de uma diferença tão grande daquilo que é apresentado pra gente nos filmes com estes policiais. A Polícia Civil se torna tão depreciada, né, que até na própria estrutura física, pelo menos na maioria das delegacias que a gente vê, que isso, a pergunta é qual o motivo? olha, respondendo aqui a primeira indagação, há uma diferenciação sim, a atividade da Polícia Militar, a atividade de Polícia Civil. A Polícia Militar, ela atua enquanto não ocorre o crime. Então, a atuação da militar é no sentido de coibir a prática criminosa, tentar impedi-la, tá certo? Uma vez que o crime ocorre, entra então em atuação a Polícia Civil, tá certo? A atividade estritamente investigativa, tá certo? Existe realmente essa dissonância entre os ideais, a visão que você tem de fora, né? Para quando você encara a realidade de polícia. Falo aqui em termos de polícia civil, justamente por conta de nem sempre haver essa valorização da instituição, tá certo? Então, às vezes você se depara com repartições, não são as instalações ideais, tá certo? Aqui, felizmente, eu digo felizmente por conhecer boa parte das repartições Polícia Civil do estado do Ceará, nós temos em Tianguá uma delegacia de Polícia Civil que se mostra bem melhor do que muitas outras repartições, tá certo? Outrora já fui titular de repartições que se reduziam a um cômodo só, certo? E ali tinha que abrigar o delegado de polícia, o escrivão, o inspetor. Você não tinha reserva para tratar de certos assuntos policiais, certo? Violência contra a mulher, que requer uma reserva, contra a criança, adolescente, crimes sexuais. Então, a gente lutava com todas essas dificuldades, fazendo o possível para adequar a nossa atividade a um mínimo de comodidade para aquele que precisava do nosso trabalho. Aqui, felizmente, a gente tem hoje acomodação razoável, posso dizer assim, certo? Em termos de efetivo, delegado de polícia. Não é o que seria satisfatório, mas em relação, se analisando até pouco tempo atrás, havia praticamente um colega só à frente da delegacia regional e poucos na região da Serra da Ibiapaba. Hoje nós somos 12 delegados, contando aí eu à frente aqui da delegacia, tem um colega Vicente, tem uma delegada de polícia que fica mais à frente dos crimes sexuais, violência contra a mulher. Temos hoje 4 colegas plantonistas, então 24 horas o cidadão chega aqui na delegacia de Tianguá e é atendido. E temos outros 5 colegas distribuídos em delegacias municipais aqui na Serra da Ibiapaba. Então, apesar de tudo, a realidade hoje se mostra bem diferente do que foi quando, por exemplo, eu ingressei na Polícia Civil no ano de 2000. Tá certo? Doutor, fala-se muito sobre a integração das polícias, um sistema integrado de polícia, uma espécie de SUS da segurança pública, né? Assim como existe um sistema único de saúde, existe um sistema único de segurança. Você acredita que isso pode vir a acontecer?
Olha, é uma questão que vem sendo bem debatida, né? A questão da carreira única na polícia, tá certo? Existem seus defensores e demonstram aí as questões pelas quais defendem, outros que não. Eu, particularmente, acredito que possa ser viável, tá certo? A implantação da carreira única dentro da polícia. Infelizmente, hoje a gente vê a própria... Não tem mais só a bipartição de polícia civil e militar, né? Você vê dentro da polícia militar houve tanta divisão que hoje você vê aqui o comandante aqui de uma companhia aqui, ele não comanda todo o policiamento aqui na Serra, né? Uma vez, doutor, só fazendo um parêntese para poder o senhor trabalhar em cima desse raciocínio. Uma vez eu vi uma crítica de um especialista em segurança, e aí, como cada um tem sua visão, dele fazer uma colocação que começaram a criar polícias dentro de outras polícias. E que ele disse que isso não era bom, porque quando eu crio uma corporação dentro de outra corporação, queira ou não queira, eu vou criar um ambiente de vaidade, eu vou criar um ambiente de disputa. O senhor vê por este olhar também? Sem nenhuma dúvida. Como eu dizia, hoje dentro da Polícia Militar você tem o raio, que tem um comando, você tem o FTA, já é um outro comando, tem um batalhão de divisas, um outro comando. Eu percebo que quando você cria muitos comandos, tá certo? Você, de certa forma, enfraquece, cria essas animosidades dentro da própria corporação, tá certo? Então, hoje tem esses vários grupos dentro da Polícia Militar. Em termos de Polícia Civil, não há tanta divisão, né? Tem as delegacias especializadas. De qualquer forma, não há muito essa visão de divisão dentro da Polícia Civil, tá certo? Mas eu acredito que, havendo um comando único para toda uma corporação ali, numa região, a tendência é que haja uma atuação mais eficaz da polícia, tá certo? Doutor, vamos para um assunto espinhoso. Os ataques contra o patrimônio público e privado no Ceará tiveram início no dia 2 de janeiro. Até o momento foram detidos 411 pessoas por suspeitas de envolvimento nos crimes. Há o registro de 254 ataques em 505 cidades até hoje, às 11h30 da manhã. Aí Fortaleza 121, Calcaia 12, Maracanaú 8, Sobral 8, Aquiraz 5, Marcos 5, Morrinho 5, Eusébio 4, Quixadá 4, Acaraú 3, Canidé 3, Crateús 3, Icapuí 3, Icó 3, Iguatu 3, Itarema 3, Horizonte e por aí vai, né? Tianguá nós tivemos um ataque a um ônibus escolar, isso é o que diz os dados, né? São Benedito em um ataque no escritório da Enel. Esses são os ataques que tiveram aqui, pelo menos que é o que se coloca aqui da Serra da Ibiapaba. Onde nós erramos, doutor? Olha, eu acredito, enfatizando essa questão inicialmente abordada, o governo tem, né, segundo a visão dele, feito os investimentos na área de segurança pública, segundo o que eu julgo que ele acredite ser o correto, né? Nem todos nós concordamos, porque nesse quadro atual de violência em que se encontra o estado do Ceará, muitos de nós, profissionais da Polícia Civil, entendemos que se tivesse ocorrido um investimento mais maciço em termos de investigação, pode ser que não tivéssemos chegado nesse quadro atual, tá certo? Eu acredito nisso. A investigação, infelizmente, a atuação de polícia militar é no sentido, como eu disse, de impedir que o crime ocorra, tá certo? Uma vez que ocorreu, vem a Polícia Civil. Se você tem uma Polícia Civil que não tem uma estrutura satisfatória, logicamente você não vai ter a entrega do serviço, que é a investigação, o esclarecimento de crimes, tá certo? Então, se você tem esse investimento, uma instituição bem estruturada, pessoal motivado, logicamente que você vai conseguir melhor êxito nas investigações. A investigação, ela nos revela delinquentes
que não são perceptíveis na rua, tá Aos certo? olhos da sociedade. Aos olhos da sociedade. Aqui mesmo na nossa região nós temos exemplo de pessoas que eram tidas como cidadãs e que, num trabalho mais aprofundado de investigação, foram reveladas como pessoas ligadas a facções criminosas. Tá certo? Exatamente. A prisão, salvo engano, no sábado, final do dia, eu estava à frente dessa prisão, tá certo? Então, é um exemplo aqui, né, que nosso amigo Walter Carneiro aqui nos trouxe. Essa mulher, uma mulher, quer dizer, candidata a vereadora, teve uma votação até razoável dentro do município de Viçosa. Eu imagino que os cidadãos que depositaram um voto nela, né, não o fariam se soubessem realmente do tipo de atividade em que ela estava envolvida. E isso só veio à tona depois de um trabalho brilhante, enfatizo aqui, certo? Publicamente parabenizo o meu colega, o doutor Bruno, que está à frente da Delegacia Municipal de Viçosa. Então, através do trabalho dele, nos foi revelado, né, e a todos, a atuação dessa senhora, tá certo? Envolvida com facções criminosas, com tráfico de drogas, com homicídios, quer dizer, a importância que tem o trabalho de investigação, porque quando você tira essa pessoa do meio social, você bloqueia a atividade dela, você vai estar contribuindo fortemente para que outros crimes não ocorram. Eu sei que você tem todas as suas reservas, doutor, até porque, como delegado e pelo cargo que ocupa, você tem que ter suas reservas e eu compreendo. Mas, quando a gente observa, existia um pacto do Estado com as facções. Mesmo que esse pacto não fosse um pacto que se dizia assim, vamos assinar aqui um pacto. Não era um pacto público. Mas era um pacto que você observava muito bem. E isso, quem sou eu para contestar? Mas eu achava a coisa mais interessante era a época de campanhas políticas. Toda época de campanha política, o número de violência caía imensamente. E isso eu tinha visto em dados já, observava a época de campanha, o índice de violência caía. Época de campanha, índice de violência caía. Um pacto desse que se começa e que se diz, olha, eu vou dividir preso por facção. Vocês são amigos, eu vou botar os amigos aqui de um lado e não pelos crimes cometidos, né? Pelo menos é isso que hoje é uma coisa pública. Né? O caso dessa coisa de menor índice de violência durante as campanhas sou eu que estou dizendo. Mas, quanto à questão dos índices, dessa pactuação e dessas divisões por facção, um pacto desse é aquele tipo de pacto que você sabe que uma hora isso vai estourar. Porque é o tipo da coisa que esses caras são como meninos mimados, eles não podem ser contrariados. Então, no momento que houve essa contrariação, isto veio a explodir. Quer dizer, um momento ou outro, esse caso viria a explodir. Você não acha, não? Olha, infelizmente, a minha opinião pessoal, o Estado errou em tolerar, né, essa divisão de facções por presídios, tá certo? Isso dá a entender um certo controle do delinquente numa gestão que seria propriamente do Estado, tá certo? E de inteiro domínio do Estado, tá certo? Não é concebível que dentro do presídio o delinquente é que dê um ou outro comando. Mas quando você pega um comando que diz que é guardião do Estado, né? Eu fico preocupado, né? Quer dizer, o comando tem como sigla ser guardião do Estado. Você fica... Mas como guardião do Estado? Exatamente. Agora a gente vê, né? O Estado resolveu, né? Com a assunção aí do novo secretário penitenciário aí, tomar a frente disso tudo. Eu acho que uma decisão correta. Infelizmente, isso aqui não tem o que se ponderar. O Estado tem que ter o controle dos seus presídios, da penitenciária, tá certo? O preso tem que ser isolado. Não tem que estar incomunicável. Agora o Estado tem que ter o controle dentro do presídio. Tem que ter o controle do que sai, do que entra dentro do presídio. Infelizmente, nós tivemos atividades de investigação aqui e durante meses
nós presenciamos e constatamos o que já sabíamos com relação aos crimes que eram comandados de dentro de uma cadeia pública, tá certo? E aí a gente se pergunta o que é pior. É o cara tá solto, delinquente, ou vai botar ele dentro de um presídio onde não se tem controle e de lá ele comanda todos os tipos de crime, tá certo? Às vezes a gente poderia até imaginar que era melhor que ele tivesse solto, porque lá na rua ele tem as brigas dele, lá mesmo ele pode morrer, ele pode se aniquilar, tá certo? Mas infelizmente a gente tinha essa constatação muito forte, certo? Do delinquente cometendo os delitos dentro do presídio, e lá ele estava resguardado, o risco dele sofrer uma pena lá mesmo pelo mundo do crime era quase zero, tá certo? Essa postura então do Estado, eu vejo ela como muito correta, seria realmente o primeiro passo a ser dado para um efetivo enfrentamento dessa violência, desses delinquentes, tá certo? Eu acredito que após isso, outras medidas, a depender das medidas que o governo resolva tomar, e eu diria que o correto seria investir mais aqui na nossa instituição, investigação, tá certo? Eu acredito... Você mataria a coisa na raiz, né, doutor? Na hora da investigação você vai atrás da raiz, né? Investigar, né? Buscar a raiz do problema. Porque parece que está faltando ainda, e quando o senhor fala em investigação, é como se tudo que estivesse sendo feito, nós ainda não achamos o elo, né? Os ataques continuam, estão com 22 dias de ataques. É como se a gente não achasse esse elo. Onde é que está esse elo? Porque esses caras estão, mais do que nunca, nesse momento, por exemplo, eles estão coibidos, né? Eles estão sob total pressão nesse exato momento. Mas me parece que ainda falta um elo. Porque os ataques continuam quando os caras ameaçam envenenar os açudes do Estado. Né? Isso é um caos social. Então, me parece que ainda falta um elo destas relações. Né? Mesmo que os ataques vinham, são comandados de dentro do presídio, mas parece que faltam os elos de ligações de tudo isso. E esses elos não são achados justamente porque não foram investigados. Exatamente. Eu acho que progredindo no caminho que se resolveu tomar, né, mesmo na atual situação de polícia civil, as investigações ocorrem e, de certa forma, com êxito, certo? Se não ocorrem na quantidade de investigações que poderia ocorrer, aí é outra questão, tá certo? Agora, os centros que têm um suporte, os colegas que estão à frente, eles conseguem dar respostas positivas. Agora, infelizmente, você pega uma delegacia que tem um delegado, 2 inspetores e um escrivão, o que vão poder fazer? Pouca coisa. A tecnologia está disposta, tem o pessoal competente para fazer, tá certo? Infelizmente, a violência tomou proporção, número de delinquentes, infelizmente organizados realmente, tá certo? Que a retomada do controle demanda um tempo, certo? Então não é em uma semana, em 2, certo? Agora, o caminho que se está projetado aí para seguir, eu acho que é o caminho correto, tá certo? Depois disso, eu acredito que o governador tem dito que vai investir na Polícia Civil, e ocorrendo isso, eu tenho convicção que a gente retoma o controle da violência aqui no estado. Doutor, uma das grandes causas de tudo isso, sem dúvida, é droga, né? O tráfico de droga é o grande motor de tudo isso. Quem compra essas drogas, costumo dizer que quando você fala do crack é uma coisa, mas quem cheira cocaína, quem usa drogas mais caras é a classe média e a classe média alta. Tem que ter alguém para comprar isso, não é? Porque o cara da favela, né, o cara mais pobre, ele tá infelizmente usando o crack, que é uma droga mais barata e de um efeito terrível e de um poder viciante também muito grande. Mas a cocaína é uma droga muito mais cara, que normalmente ela é consumida pela classe média, né? Eu lembro de uma vez, eu até comentei isso no programa passado, por coincidência, falando de documentários. Nós estávamos falando sobre o documentário Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles, e ele dizia que quando ele subia os morros, queria conversar com os traficantes, eles diziam,
Vocês estão vendo essa quantidade de luzes acesas aí no asfalto, 2 horas da manhã, 3 horas? Esses caras estão com luzes acesas é porque a maioria aí estão usando droga. Porque senão eles estariam dormindo. Eles não estão de luz acesa por estar de luz acesa. Isso é uma observação muito brusca, mas era o que o cara do morro dizia. Uruguai legalizou a maconha. Existe uma discussão muito grande de vários países de legalização de determinadas drogas. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu não vejo a questão da legalização como algo que vá resolver essa questão que decorre do uso desenfreado das drogas, que é a violência. Realmente, do tráfico de drogas decorre praticamente todo tipo de crime. É o roubo, é o furto, são os homicídios, tá certo? E eu não vejo que a legalização seja o caminho correto para se solucionar, né, esse tipo de problema. Infelizmente, eu acho que tem que partir para a questão de muita educação da população, né, porque realmente não tem como a droga ser algo que traga nada de bom para aquele que faz uso dela, né? Outra infelicidade que a gente constata hoje em dia, não existe mais local que não tenha sido atingido pelas drogas. Mesmo a cocaína, que outrora era o que você disse, uma droga de elite, né, o pessoal, hoje em dia a gente já constata, qualquer interior você encontra o pessoal vendendo a cocaína, crack, maconha, tá certo? Se é ou não a mesma qualidade, aí já é outra questão. Mas se democratizou, infelizmente. Eu acho que tem que partir para a questão. A violência diz que não se resolve só com polícia. Eu concordo com isso. É multifatorial, né? O que desencadeia a violência, a criminalidade. Emergencialmente tem, infelizmente, de ser com polícia que se resolve. Polícia, cadeia mesmo. Mas em paralelo a isso, a atuação policial tem que ter também a conscientização da população sobre os efeitos danosos da droga. Infelizmente, no nosso dia a dia de polícia, a gente recebe uma carga muito grande de situações fáticas em que você vê a droga destruindo famílias, tá certo? Situações realmente que causam impacto, às vezes no policial que tem já anos de experiência. Você vê uma mãe, um pai com um lar totalmente destruído, um filho totalmente afundado nas drogas, sem perspectiva de que consiga sair daquele mundo, é algo que traz realmente traumas, tá certo? E que às vezes decorre situações tão trágicas que sem retorno. Aqui e acolá você vê um caso de um que conseguiu sair do mundo das drogas, tá certo? É uma coisa muito rara. Eu acho que tem que ter muito forte essa questão de conscientização para que evite da pessoa entrar nesse mundo, certo? Porque realmente causa o vício psicológico muito difícil de ser superado. Algumas drogas, o vício é químico mesmo, tá certo? Então, mais difícil ainda de se recuperar. E eu vejo por aí. Eu não acho que a legalização de nenhuma droga vá mitigar, amenizar essa situação de violência. Você pode estar chegando agora, né? Nós estamos com o Dr. Miguel Salles, delegado da cidade delegado civil de Tianguá. Se você tiver sua pergunta, manda para o nosso WhatsApp 99412-1933. Doutor Miguel, entre os países menos violentos do mundo, em primeiro lugar está Singapura. Segundo lugar, Luxemburgo. Terceiro, Japão. Quarto, Islândia. Quinto, Dinamarca. Sexto, Noruega. Sétimo, Alemanha. Oitava, Suíça. Nona, a Áustria. Décimo, a Suécia. Esses são os 10 países menos violentos do mundo, melhores para se viver. 2 deles me chamaram a atenção: Singapura e Japão. Os 2 são proibidos da pessoa portar qualquer tipo de arma de fogo. Estão entre os países menos violentos do mundo. Nós estamos numa grande discussão no momento sobre a questão do licenciamento, do porte de armas, de armar a população rural. Como é que o senhor avalia isso?
Olha, a situação que a gente se depara às vezes é de que a partir do momento em que o Estado não consegue levar ao cidadão, garantir ao cidadão essa segurança, certo? Você não pode proibi-lo de fazer essa autodefesa. Infelizmente, sem uma arma, o cidadão, a pessoa lá, fica um pouco difícil para ela fazer essa defesa, certo? Às vezes você está na zona, antigamente a zona rural era o local onde as pessoas iam por ter tranquilidade, era mais seguro, então o centro urbano ele era um pouco mais violento. Eu vejo isso como tendo se invertido. Hoje o cidadão está na zona rural, ele está mais longe, é mais difícil a chegada da polícia ali, tá certo? Tem locais que às vezes você anda na investigação, fazendo uma diligência, que a gente diz, acho que é a primeira vez que passa a polícia por aqui. Então, de tão ermo que é o local, tá lá a casinha, o cidadão. Então, ele vai recorrer aqui, quando o delinquente bater na porta dele. Se for tirado dele esse direito, dele ter uma arma dentro de casa, tá certo? Eu acho que isso é muito cruel. Então, eu vejo a questão da posse de arma de fogo em casa como algo que pode, sim, ajudar a coibir essa violência, esses vários crimes. Aqui mesmo em Tianguá nós tivemos uma época aqui, já depois que eu estava aqui, em que eram muitos os crimes, os roubos na zona rural. O delinquente chegava lá, 3, 4 deles, todos paramentados com bota, roupa preta e gritando que era polícia, e não tinha negócio de arrudeio não, botava a porta do cidadão abaixo. Isso com certeza com a convicção de que ali aquela pessoa não tinha uma arma dentro de casa. E justamente é nesse ponto onde eu acho que a arma pode servir para o cidadão. Já não é esse bem meu pensamento com relação ao porte. O porte tem que ser algo melhor estudado. A pessoa que vai portar uma arma realmente tem que ter um preparo maior, tá certo? Nem sempre você portar a arma vai lhe tirar de uma situação difícil, diferentemente de você estar dentro de casa. Então eu vejo a posse da arma de fogo em casa, uma pessoa tendo um mínimo de preparo, como algo que pode sim ajudar a resguardar ela e a família e diminuir essa violência. Na legislação de hoje, pelo menos é o que se observa, eu vou botar uma pessoa aqui como exemplo, o Ótila que está aqui na minha frente. O Ótila ia saindo do instituto lá em Sobral, sentou na moto, o cara vinha correndo de um assalto que ele tinha cometido, botou a arma na cabeça, desce da moto e fugiu na própria moto dele. Depois nós procuramos alguns policiais e que o aconselharam o seguinte: não vá dar parte na Polícia Civil, não. Vamos tentar, o policial militar, vamos tentar achar a moto, não estou citando nomes, estou dizendo o fato. Vamos tentar achar a moto, porque se você for na Polícia Civil, a burocracia vai ser muito grande. Lá vai ser E foi grande, né? Foi grande, né? Uma burocracia e foi grande. Esta mesma burocracia, como vai ficar um cidadão, doutor, se alguém adentrar na casa dele e ele der um tiro em uma pessoa dentro de casa? Esta burocracia também não vai ser para a vida dele um problema que às vezes, eu não estou dizendo que ela vai se tornar maior porque vai salvar a vida dele, né? Mas é um problema que vai se tornar de um potencial enorme, como quando se diz que você vai numa polícia civil e acaba sendo muito mais burocrático. Olha, são valores que você tem que ponderar. Eu acho que o maior bem que qualquer um de nós temos é a vida, tá certo? Então, se você consegue resguardar a sua vida, em detrimento de um outro problema que você possa vir a ter, aí já é compensatório, tá certo? Eu acredito que com essa nova diretriz do presidente Bolsonaro, essas situações haverão de ser mitigadas. Nós, policiais, uma das questões difíceis que a gente tem que lutar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é justamente isso. Falta de prerrogativas na nossa atividade. Então, o policial, às vezes, ele tem receio de agir como poderia agir, certo? Pensando nesses problemas que ele pode vir a ter. Então, às vezes, a gente diz, o policial, às vezes, prefere esperar levar um tiro para depois tentar responder àquela ação, né? Do que se antecipar e
de agir mais fortemente, por conta desse medo que ele tem. Rapaz, se eu atirar aqui, esse rapaz morrer, mesmo sendo um delinquente, tá certo? Eu vou perder meu trabalho, eu vou ser preso, vou responder um processo. Então, tudo isso povoa a mente do policial quando ele está em ação, tá certo? Eu acredito que justamente essa nova diretriz nacional, certo? Trará também os meios para que o cidadão, nós mesmos policiais, tenhamos mais tranquilidade na hora de fazer essa defesa da vida da gente e do patrimônio. Tá certo? Os policiais, assim como professores, por incrível que pareça, estão entre as profissões com maiores números de problemas psicológicos. Depressão, síndrome do pânico. Isso você vivencia nas delegacias de onde você passou? Como é que a Polícia Civil trata essas pessoas hoje? O que é que o Estado utiliza como tratamento para o resgate desta pessoa hoje? Olha, em termos de Polícia Civil, existe um departamento próprio para atendimento de policiais nessas situações. Realmente, a situação, a atividade policial, ela traz desgastes emocionais, tá certo? Por N fatores. São situações de muita violência que você presencia. Às vezes, não é a questão de ter ou não ter preparo, é porque causa aquele impacto, tá certo? Eu mesmo já presenciei muita coisa horrenda nessa... A pior que já presenciou, doutor? Olha, um fato que você diga, vou te contar uma aqui que é horrível. Pronto, em Tabuleiro do Norte eu passei 1 ano e 6 meses e foi um dos locais onde eu vi mais homicídios, certo? Então, muitos locais de crime, toda semana você estava lá e via pessoas com cabeça estourada, certo? Às vezes cidadãos, não era só delinquentes. Então, situações que causavam muito impacto. Em Jaguaribe, às vezes não é só o crime, um acidente. Lá eu presenciei um acidente, cheguei logo após um acidente em que foram vitimadas 7 pessoas numa colisão frontal de uma carreta com um carro. Então todas morreram queimadas. O motorista preso nas ferragens da carreta morreu queimado aos gritos, né? Sob a vista de policiais, inclusive, que chegaram primeiro lá. Então o policial presencia uma coisa dessa, ninguém sabe ao certo a consequência que aquilo vai levar para o seu cotidiano, para a sua vida interior. Exatamente, para o emocional dele. Então as polícias têm sim os departamentos próprios com profissionais, psicólogos, assistentes sociais que prestam esse atendimento aos policiais. E a gente sim se depara às vezes com um policial que está um pouco conturbado, né, com esse tipo de situação. São N fatores, né? No meio da atividade dele que pode ocasionar essa oscilação no temperamento dele. Então a gente se depara sim às vezes com essas situações, mas tem os departamentos apropriados para atendimento. Menoridade penal é outra discussão que nós temos. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Miguel Salles, delegado da Polícia Civil aqui de Tianguá, um papo excelente. Queria de antemão novamente agradecer aqui em público pela sua presença. E quem tiver sua pergunta pode mandar para o WhatsApp 9412-1933. Quem estiver também assistindo o programa, que não encontrar o programa, você vai encontrar esse programa nas redes sociais da faculdade, fica gravado, está no YouTube também. Amanhã, né? a partir de 9 horas da manhã, já pode botar lá no YouTube Faculdade Via Sapiens, que vai estar a gravação do programa de hoje, a gravação em vídeo. Todos esses programas estão lá que servirão de base de estudo e de pesquisas dentro da faculdade. Menoridade penal. Uma discussão, não é, que vem rolando há muito tempo. Como é que você enxerga? Qual a sua opinião sobre essa situação? Olha, a experiência, os 19 anos, não me deixam qualquer dúvida. É necessário que haja, sim, a redução dessa maioridade penal. Hoje é uma realidade, não existe mais ninguém desinformado, então você vê uma pessoa com 12, 14 anos já tem concepção que anos atrás não tinha, entendeu? Então a informação ela foi democratizada, os meios de comunicação. Então essa questão da formação do que é correto, do que é errado,
Eu acho que aos 16 anos a pessoa já tem esse entendimento. Então ela pode sim suportar uma imputação, uma responsabilização por um ato que ela cometeu, certo? Infelizmente, a conjuntura atual do nosso país, eu acho que impede que os nossos legisladores tomem medidas no sentido de realmente reduzir a maioridade penal. Qual seria um deles, o principal? É a questão carcerária. Hoje, só os mandados de prisão que tem em aberto por cumprir no Brasil, se fossem cumpridos, levaria ao caos o sistema penitenciário em todo o país. Tá certo? Então você vê, se for fazer uma consulta lá pelo CNJ, todos os presídios praticamente estão com a capacidade além do que deveria ter. Certo? Se você reduz a menoridade penal, aí você imagina como é que ficaria a situação, totalmente fora de controle. Agora é o seguinte, essas circunstâncias realmente é o que devem impedir que haja essa diminuição da idade para que a pessoa seja responsabilizada? Eu entendo que deveria haver. Infelizmente, é triste você presenciar certas práticas por parte de adolescentes e praticamente sem punição, tá certo? Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de ouvir uma senhora que foi vítima com a família de um roubo à mão armada praticada por 2 adolescentes aqui no município de Tianguá. Isso ocorreu em 2017 e ela agora, semana passada, ainda mostrava certas sequelas da violência que ela sofreu. Ela, a família, pessoas que chegaram na residência dela, todas amarradas, tá certo? E ficaram nessa situação por 2 horas. Pouco tempo passou e os menores certamente já não estão mais. Na época foram apreendidos, mas agora já estão soltos certamente. Isso causa uma frustração na vítima, causa uma frustração em nós, profissionais que atuamos na segurança pública, tá certo? Se tem que ser essa medida mais enérgica logo na primeira vez, tudo bem, poderia ser algo que se estudasse melhor. É a primeira vez que o adolescente infringiu a lei, então reprimenda um pouco mais branda, mas de forma que, como a gente presencia, como houveram situações aqui do policial levar o mesmo menor 3, 4 vezes numa semana para a delegacia, praticando roubo, ou até situações mais graves, como aqui ocorreram latrocínio praticado por adolescente. Então isso causa muita frustração, seja na sociedade, seja na gente. Drauzio Varela, muito conhecido pelo seu trabalho dentro do presídio, né? Mesmo como médico, fez estudos enormes, principalmente na época do Carandiru. Ele faz uma colocação onde é muito forte, onde ele diz que tem pessoas que não têm jeito. Ele diz, não, tem pessoas que você não consegue resgatá-lo para a sociedade. O senhor acredita nisso, doutor? Olha, eu, em determinada época, eu tive acesso e fiz alguns estudos sobre o Lombroso, que dizia que existe o criminoso nato. Então é aquele que já nasce com o perfil, com a índole de praticar crimes. Nessa nossa prática, a gente vivencia, o que a gente vivencia, infelizmente a gente tem que concordar com algumas situações nesse sentido. Tem pessoas que realmente não conseguem se abster da prática criminosa, tá certo? A gente vê muitas situações, eu costumo dizer que qualquer um de nós, cidadão, está sujeito a cometer um crime, tá certo? Em um ou outro momento, uma ou outra circunstância, pode incorrer na prática de um crime. O problema e a questão é se depois dessa prática, se você vai reiterar no mundo do crime ou não. Às vezes você caiu ali, delinquiu ali, por uma ou outra circunstância, e aquilo serve de exemplo e você muda. Tá certo? Então você tem como reintegrar a sociedade, ter uma convivência tranquila. Em outras situações, infelizmente, não. Tá certo? Geralmente, crimes sexuais, muito geralmente a pessoa reincide. Feminicídio, reincídio? Eu não me deparei ainda com situações desse tipo, tá certo? Agora, em relação a crimes sexuais, sim. Do tipo estupro? Estupro. Eu trabalhei em Tauá e lá nós tivemos a oportunidade de constatar um indivíduo que
ele estuprava a mulher na frente do homem. Se ele abordasse uma mulher que estivesse sem a companhia do homem, ele não fazia nada. Agora, se tivesse com um namorado, esposo, ele abordava e estuprava. E era prática reiterada. Em 4 meses que eu tive lá, nós tivemos 10 ou 15 nessa média de estupros praticados por esse indivíduo. Um indivíduo desse, infelizmente, dificilmente ele tem recuperação. Tá? É um pouco de doença, não sei, é um pouco de vários fatores que fazem com que ele... perversivo, né? Exatamente. Então ele não tem. Então, nesse aspecto aí, observado pelo Drauzio Varela, infelizmente ele tem razão. Há o criminoso nato mesmo, que reitera, isso aí dificilmente tem recuperação. Quando você era criança, você queria ser policial, doutor? Bom, não passou pela minha cabeça, né? Eu fiz minha faculdade no Crato e o primeiro ideal seria de advogar, né? Fui trabalhar no fórum, trabalhei 4 anos no Poder Judiciário. Advogou? Não cheguei a advogar. Eu prestei a OAB, passei, a minha OAB está suspensa, né? Por conta da minha atividade. Mas assim que eu tirei a OAB, que ia começar a advogar, já tinha passado de um concurso, fui chamado no ano de 2000, assumi como delegado de polícia. Mas foi um concurso que eu me lancei com colegas que estavam lá pelo fórum de faculdade e que não era uma coisa assim programada, eu quero ser policial. Mas que depois que comecei a atuar, foi uma profissão com que eu me identifiquei 100%. Então, hoje eu exerço minha profissão com muito zelo, com muito amor. E seus filhos? Você tem filhos? Desculpa. Tenho 4 filhos, já tenho um filho advogado, tá certo? Algum pensa em seguir a carreira? Já a gente conversa com os meninos e alguns deles já dizem que quer ser policial, tá certo? A gente espera que essa nossa atividade sofra algumas mudanças, como eu já disse, nessa nova diretriz nacional, e que o policial realmente seja uma atividade com maior valorização, com prerrogativas, assim como tem um juiz, um promotor de justiça, tá certo? E que um pouco mais à frente realmente seja uma profissão que a gente recomende para os filhos. Hoje, como eu lhe disse, eu não recomendaria por conta dos percalços que eu conheço da minha profissão, tá certo? Do risco que envolve a nossa atividade. Infelizmente, principalmente aqui no estado do Ceará, hoje é um grande risco você ser policial. Tá certo? Então, se você é uma profissão que você abraçou e que não encontrou convicção nela, certo? Você vai sofrer muitas frustrações. Inclusive, esse risco vai lhe causar muitos tormentos e vai lhe acarretar sequelas, tá certo? Quando você sai de casa, a esposa não fica preocupada, não fica naquela tensão do que vai e volta, ou já entrou no cotidiano dela esta sua vida? Eu acredito que esse tormento seja uma realidade para todas as mulheres de policiais, os esposos das mulheres que são policiais. Com o passar do tempo, no dia a dia, essa aflição não é tão perceptível, mas não deixa de existir. Tenho certeza que não. Que é que eu não perguntei a você que você queria que eu tivesse lhe perguntado? A gente tratou de muitas questões, de muitos assuntos, né? Eu acredito que foi uma abordagem bem ampla e não acredito que tenha ficado nada sem ser abordado aqui, não. O índice de crime no Tianguá hoje, dentro da média, sempre a média por 100 mil habitantes, né? Tianguá está com 21 para cada 100 mil habitantes. Você acha um índice pequeno? Aqui, depois que eu cheguei em 2014, nós tivemos alguns anos de lá para cá em que a ocorrência de crimes realmente ficou um pouco mais perceptível, tá certo? Teve um ano aí em que eram muitos os roubos. Agora mesmo, no ano de 2018, infelizmente, o número de homicídios aumentou muito, consideravelmente aqui no município. Eu acredito que por conta de uma briga de facções que foi instalada aqui envolvendo os municípios de Sobral, Tianguá e Viçosa do Ceará. Que não tem nada a ver com estas facções maiores que tem em São Paulo, ou são restos disso ou rastros disso? Infelizmente são justamente essas facções, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, tá certo? O
Comando Vermelho, aqui era mais forte o PCC, em toda essa região. Inclusive, infelizmente, a cadeia pública de Tianguá só abrigava presos do PCC, tá certo? E depois de um tempo, já em 2018, o Comando Vermelho resolveu entrar mais forte aqui nessa área e decorreu disso aí uma briga muito forte. Então, morreram muitas pessoas. Graças a Deus já reduziu, tá certo? E a gente tratando aqui de homicídios, e para que a gente veja, nem tudo são fatos ruins. Aqui em muitos municípios a gente constata, a média nacional de elucidação de homicídios não chega a 10%, tá certo? No Brasil, se for tirar essa média, não chega a 10%. Aqui a gente tem uma média que supera os 50%. Ano passado, durante boa parte do ano, Guaraciaba do Norte, por exemplo, tinha 100% de elucidação dos homicídios naquele ano. Aí você pega uma média de 2015 para cá, não fica abaixo de 70%. Então a gente vê que se houvesse um pouco mais de investimento, de inteligência, a gente conseguiria esclarecer não só os homicídios, vários outros crimes, de forma mais satisfatória. Certo? Aqui a gente desenvolve algum tipo de trabalho, às vezes pouco conhecido. Hoje mesmo eu tive a oportunidade, prazer de receber um colega de outra delegacia que veio aqui para conhecer um pouco do nosso procedimento investigatório em relação a roubo, furto, extravio de celulares. Aqui a gente consegue recuperar muitos celulares. A gente vê, às vezes, a pessoa teve um celular furtado, roubado, ela não tem, às vezes, nenhum interesse em ir na delegacia fazer um BO, porque ela se pergunta, levaram meu celular, o que é que vão fazer? E aí, por outro lado, quando você consegue, como aconteceu aqui com a gente, vários casos, e você ligar para o cidadão, vem aqui na delegacia buscar seu celular que foi roubado. Então a gente vê a expressão de surpresa na cara. E de gratificação, E de gratificação por nossa parte, entendeu? Então a gente tem esse entendimento que se houver um investimento mais adequado em estrutura e pouco de capacitação do policial, de motivação em termos salarial, principalmente de escrivães e inspetores, a Polícia Civil tem como dar uma resposta melhor a esses crimes e certamente uma grande contribuição em trazer esses índices de crime para patamares aceitáveis, tá certo? Você acha que se nós permanecermos na situação que está, o estado do Ceará sofrerá uma intervenção federal, assim como sofreu o Rio de Janeiro? Olha, não é descartada uma hipótese como essa, né? Eu acredito que o Estado tenha meios de resistir a essa situação e superar esse momento crítico de violência. Eu acho que se arregaçar as mangas, todos os agentes envolvidos no combate à violência, se houver uma contrapartida do governo, certo? Nesse momento crítico tem como haver esse enfrentamento exitoso, tá certo? E fugir dessa questão de intervenção que ninguém, eu acho que deseja que chegue a um ponto como esse. Nós queremos aqui agradecer, colocar a Faculdade Via Sapiens à sua inteira disposição e à disposição da delegacia em tudo que for preciso, inclusive do espaço físico da faculdade, quando precisar de alguma coisa para reuniões, seja para o que for, nós estamos nos colocando lá à disposição, né? Quero deixar aqui algumas coisas do direito processual civil com o senhor, de deixar na delegacia, pode ser que tenha algum interessado, e nós estamos lá à disposição e de fazer da melhor forma para qualquer pessoa que seja ligada à segurança pública daqui. E agradecemos de coração, e foi muito rico a sua entrevista. Pronto, eu agradeço, Carlos Dias, o convite aos amigos aqui da Rádio Santana, né, da Via Sapiens. Fico feliz em constatar, né, que o nosso município está abrigando aqui instituições, né, no ensino superior. Eu vejo isso como algo que, sem dúvida, traz desenvolvimento para a cidade. E é um grande combate à violência, né? Eu sou um forte candidato aqui a aluno da Via Sapiens, tá certo? Não se preocupe. E com certeza eu vou fazer essa divulgação aqui para os amigos. Eu vejo como algo muito positivo esse tipo de instituição aqui no nosso município. Nós é que agradecemos de coração.
Estivemos hoje conversando com o Dr. Miguel Salles, delegado de Polícia Civil. Eu sugiro quem entrou no ar agora, assista a entrevista. Assista a entrevista. Quem está estudando sobre segurança pública, assista a entrevista. Uma entrevista super coerente, super prudente, de uma forma muito clara e muito pragmática. O Dr. Miguel conseguiu dissertar sobre assuntos diversos e bastante contraditórios. E nós sugerimos isso. Qual o endereço que quem quiser no canal de YouTube, Ótila? Pesquisa lá, Faculdade Via Sapiens, a partir de amanhã, 9 horas da manhã, o vídeo já vai estar no ar, editado lá, bonitinho, no ponto para ser assistido. Provocações. Provocações de hoje, eu vou ler aqui um texto do Fagner, das antigas, década de 70, eu acho, mais ou menos. Com um texto chamado Calma Violência, né? Calma violência, violência calma, e a pureza da minha alma e a minha inocência, calma violência, violência calma. Calma violência, violência calma, e a pureza da minha alma e a minha inocência, calma violência, violência calma. Minha mão não tem mais palma, dói a irreverência, violência calma, brasileira é minha alma. A experiência, violência, calma, violência, a experiência, violência, calma, violência. Boa noite a todos. Até a próxima terça. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com a Estação Sapiens, um programa da Faculdade Via Sapiens, em parceria com a Rádio Santana FM 99.3. Hoje nós estivemos aqui com o Dr. Miguel Salles, delegado da Polícia Civil. Você pode acompanhar estes programas, todos eles, pelas redes sociais da faculdade. Instagram, Faculdade Via Sapiens, Facebook, Faculdade Via Sapiens, e pelo canal do YouTube. Pesquisa lá, Faculdade Via Sapiens. Grande abraço, um beijo no coração de todos. Você vai ficar agora com meu amigo Iracildo. Um grande abraço aqui, um cheirão no coração. Bom.